Olá, gente querida, vamos dar seguimento à leitura do livro Corra com os Cavalos, Eugene Peterson, 6º capítulo. Isso quer dizer que tem vídeos anteriores para você dar uma olhada. Não costumo falar muito aqui, né? Eu já vou entrando direto na leitura para que o vídeo seja objetivo, seja rápido. Mas se você tem gostado de estar por aqui, eu falo sempre que aqui nesse canal tem outros estudos, outras dicas de leitura. Explora aí o canal. E eu também tenho podcast com outros estudos que não estão aqui no YouTube. Lá eu tenho o Sermão do Monte, todo o livro de Salmos, a carta de Tiago. Então dá uma olhadinha lá. O nome do podcast é Sementes, Raízes e Frutos. Vou deixar o link aqui. Vou deixar o link desse livro para que, se você ainda não adquiriu, possa adquirir. E me segue lá no Instagram, lucianaramos.sementes. Hoje, Dia das Mães, desejo a todas vocês um ótimo dia aí com os seus filhos, com suas mães. Seja um dia realmente da gente ter gratidão, né? Quem é mãe, eu sou mãe de 2, um menino e uma menina. Gratidão. Hoje, minha filha já casada, o filho já um rapaz quase formado, a filha já formada. A gente chega nessa fase da vida com essa noção muito clara de até que nos ajudou o Senhor. Conseguimos a vida, né? Eu fiquei viúva, enfrentamos coisas difíceis, mas a vida aconteceu debaixo da graça de Deus. Estamos hoje todos bem aqui, minha mãe também ainda viva. Então, muitos motivos de gratidão. Acho que esses dias fazem a gente ir para esse lugar de pensar um pouquinho em relação à maternidade, em como Deus é gracioso e fiel, porque a gente tem anos aí de testemunho para dar uma olhadinha. Agora vamos para o capítulo Desça a Casa do Oleiro. Eu acredito que esse trecho é um dos trechos mais conhecidos do livro de Jeremias, aquela imagem, né, do oleiro, a visão do oleiro. A gente já viu em vídeos anteriores a visão da panela fervente que é derramada, uma amendoeira em flor. Isso é o modo de Deus captar a imaginação de Jeremias para que ele pudesse entender a mensagem, né? A partir daquela visão, a casa do oleiro era algo muito comum naquela comunidade. Imagine você, né? Quando finalmente se produziu algo que pudesse armazenar mantimento, armazenar água. A cerâmica era algo muito importante, tinha todo esse aspecto, né, também decorativo, mas a peça não era só decorativa, então ela tinha sua função e função importantíssima para essa evolução humana de não mais nômades, né, assentados, plantando, colhendo, tendo ali já um outro tipo de economia, e esses utensílios eram muito importantes para armazenamento. Lembrando que não tínhamos geladeira, não é essa época. Então, a casa do oleiro era uma casa conhecida, era um artesão muito comum dentro daquela sociedade, uma referência. Deus fala, vá até aquele lugar, vá até aquela casa comum, ordinária nesse sentido de comum, onde um trabalho muito comum está sendo realizado. Eu vou te mostrar algo a partir daquela imagem. O olheiro pegando um barro disforme, trabalhando, amassando, movendo, até formar cerâmica, que, como eu disse, tem essa função, né, de armazenamento, mas ela também não era só funcional. Para a gente hoje, que a gente separa, né, itens de uso e itens de decoração. Naquele tempo, não. Naquele tempo, a cerâmica que armazenava também era um item decorativo, apontando, então, para essa coisa de que não há pessoa que não tenha utilidade, mas, por outro lado, cada um de nós muito únicos, moldados pelas mãos de Deus para um divino propósito. Essa é a imagem que Deus quer trabalhar com Jeremias a partir da visão de um ofício muito comum. As lições que a gente pode apreender, geralmente a gente aprende a partir de coisas da vida cotidiana. A questão de que o reino de Deus, a era do porvir,
né? O reino de Deus já invadiu a era presente e a gente consegue fazer essas relações. Eu lembro uma vez, abrindo aqui um pequeno parênteses, que meus filhos estavam na escola, né? E eu ali em casa, arrumando quarto, botando roupa para lavar, fazendo o almoço. E aí eu buscava na escola, eles chegavam, comidinha pronta. E ali na hora que eu estava na cozinha fazendo comida, eu pensei, Deus é assim, né? Eu estou vivendo a minha vida, meus filhos estão lá na escola sem preocupação alguma, e eu estou aqui providenciando para eles refeição. Deus está o tempo todo providenciando para nós sustento. Então, é a partir, eu tenho certeza que você tem as suas histórias para contar de como, a partir de coisa comum, Deus revelou algo a respeito do seu cuidado, da sua fidelidade, do seu ser, da sua bondade para você. Aqui no caso de Jeremias, ele olha aquela mão moldando um vaso, o vaso tomando forma, aquela peça única que tem sua utilidade, que tem sua beleza, até que, também, visão importante para Jeremias, o vaso se quebra. Não retém mais, é incapaz de reter água, de reter comida, de cumprir seu propósito. É uma imagem muito clara do que o pecado faz com o homem. Destrói, quebra, ele não consegue mais viver para aquilo que foi criado. Então é uma imagem muito forte, essa imagem dá conta disso. Só que Deus diz que aquele vaso quebrado não vai ser lançado fora. Olha que mensagem poderosa para Jeremias e para cada um de nós. Ele não vai ser lançado fora, o trabalho da criação é reiniciado. Deus, frase do Eugene Peterson, não desiste de fazer bons vasos. Lá em Jeremias 18, verso 6, ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com barro? Como o barro está nas mãos do olheiro, vocês estão em minhas mãos. Verso 8, se essa nação abandonar seus maus caminhos, não a destruirei como havia planejado. E se eu anunciar que plantarei e edificarei uma nação ou reino, mas essa nação praticar o mal e não quiser me obedecer, não a abençoarei como havia declarado. Jeremias 18, essa visão do vaso, Deus falando aqui o seguinte, eu posso fazer de novo a partir de coisas quebradas. E nenhuma previsão é totalmente agorenta, nesse sentido, definitiva. Vou repetir, se eu anunciar que uma nação ou reino será arrancado, derrubado e destruído, mas essa nação abandonar seus maus caminhos, não a destruirei. Não é uma predição definitiva. Da mesma forma que uma promessa não pode ser tratada com indolência, com parcimônia. E se eu anunciar que plantarei e edificarei uma nação ou reino, mas ela não praticar o bem e não quiser me obedecer, não a abençoarei como havia declarado. Então, não há espaço para fatalismo. As promessas dependem. Você não pode descansar nas promessas como quem vive a vida do jeito que quiser e, afinal, Deus é bom. Ele continua sendo bom. Mas é verdade que a gente precisa corresponder a essa bondade. Da mesma forma, a predição de um juízo, ele não é definitivo, caso haja arrependimento. E aí Jeremias, através da sua pregação, tem como razão, a pregação dele, tornar as pessoas sensíveis a Deus. Seus julgamentos são atos de misericórdia. Jeremias vivenciou isso, ele mesmo foi conhecido antes de ser formado no ventre materno. A gente falou isso também no outro vídeo, que diz respeito a um outro capítulo, que antes de qualquer coisa, antes de conhecermos, somos conhecidos de Deus. Então essa imagem poderosa da coisa sendo formada, né? O barro e o ventre que gera criança tem semelhança a partir de um ofício muito comum, né? E o propósito do vaso, a beleza do vaso, a pessoalidade transferindo de vaso para a gente, de cada um de nós, os propósitos divinos para cada um de nós e a capacidade de Deus remodelar o espaço, o fato de que não há espaço para fatalismo. Isso tudo foi muito poderoso para Jeremias continuar sua pregação. Deus moldou Jeremias, ele está moldando vidas. Ele prega sua própria experiência, foi formado por mãos
hábeis e amorosas. Nós somos sempre, essa aqui, a finalização desse vídeo, remodelados, somos feitos para sermos reservatórios de amor, de misericórdia, fomos alvos da salvação de Deus dessa forma. E aí eu lembro muito também, claro, de Paulo, lá na sua carta de Coríntios, dizendo que esses vasos, né, de barro, foi em vasos de barros que Deus depositou sua gloriosa mensagem. Gente, mais um capítulo maravilhoso desse livro. Digo mais uma vez, o link está aqui para você comprar o livro. Não deixa de ler, não. Abençoa a gente, fortalece a gente. Saber que não há fatalismo, que Deus é muito hábil em nos remodelar e faz isso constantemente e está fazendo segundo propósitos dele. E os propósitos de Deus são sempre bons. Deus abençoe você.